Vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião. Não, o presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse sobre a mudança de foro. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Vou dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o voto, o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram... Meus amigos, a militância aí da Globo, eles de todas as formas, quando é um senador, um deputado da direita, eles só ficam aí atacando 24 horas, eles vão atacando, eles não deixam responder a pergunta, eles já entram dentro, quando a pessoa, o deputado ou o senador está respondendo, eles já interrompem, eles não têm limites, é totalmente diferente quando está um deputado ou um senador de esquerda, eles ficam à vontade, eles brincam, eles riem, eles não interrompem, eles deixam a pessoa tranquila. Agora, quando é um deputado de esquerda, eles ficam irados e raivosos. Vamos continuar acompanhando aí o senador líder da oposição, Roberto Marinho. O Marinho, ele é muito inteligente, muito preparado, defendeu aí de forma muito equilibrada as posições e as ações que vão ter no Congresso Nacional e também no Senado Federal, que é a pautação da anistia. Se você está assistindo esse vídeo, eu queria pedir só uma coisa, para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, se você não for inscrito, e também deixe seu comentário aqui de indignação com essa Globo lixo e também da onde você está assistindo esse vídeo. É muito importante também para a gente. Tamo junto e vamos continuar acompanhando. Eu queria começar perguntando, repercutindo a entrevista do presidente do PL ontem aqui, o Valdemar Costa Neto, contando inclusive de uma conversa que o senhor também participou com o líder Sóstenes, com o ministro Gilmar Mendes, lá no começo dessa articulação toda por esse pacote, sobre até onde dava para ir, né? E que ali a conversa era mais sobre o foro privilegiado. Eu queria perguntar para o senhor sobre o projeto da anistia, qual é esse projeto alternativo que os senhores estão discutindo no Senado, alternativo ao texto que está sendo debatido na Câmara? Oi, André, deixa eu dar um equipe. Tudo bem, senador? Como é que o senhor está? Muito obrigado por participar com a gente aqui do Estúdio I. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Bom, André, esse texto que está sendo discutido pela imprensa, ele começa a ser falado em abril. Nós estamos em setembro. Eu já tenho 60 anos, posso não parecer, mas já tenho 60 anos, 61. E eu escutava um adágio popular que diz, é a cabeça de bacalhau ou a orelha de freira, né, que ela fica encoberta com capuz. Eu não conheço o texto, né? Eu não vi o texto. Você viu? Mande para que a gente possa olhar e a gente pode debater. Por enquanto, me parece que é muito mais uma ideia, uma vontade, uma intenção do que uma materialização de uma proposta. Agora, líder, a minha dúvida é a seguinte. Oi, André, quer fazer claro, um complemento? Só para complementar aqui, senador, a minha pergunta. Eu não vi o texto, né? Não estou participando das conversas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que tem uma discussão alternativa ao texto que está sendo discutido na Câmara. Então, a minha pergunta agora é, anistia para quem o senhor defende quando o texto for discutido no Senado? Ok. Bom, primeiro eu acho que ela vai começar na Câmara. Se o presidente Davi Alcolumbre tomar a iniciativa de começar a discussão aqui no Senado, será muito bem-vindo. Agora, para nós, é evidente que não há possibilidade de aceitarmos uma anistia seletiva por todos os argumentos que eu tenho ouvido, inclusive dos senhores, da Globo e dos demais veículos de comunicação, né? Até porque essa proposta, ou pretensa proposta que é dada, é tipo, olha, vamos resolver anistiar só aqueles que participaram da invasão. Ora, a invasão é justamente o pretexto para linkar com um pretenso também golpe de Estado que nunca houve. E as pessoas dizem, mas pode ser declarado inconstitucional porque não se anistia quem pratica golpe de Estado. Ora, como é que você vai anistiar, 1.500 pessoas e não anistiam 3 ou 4 pelo mesmo motivo? Para mim é muito esquisito, né, que nós estejamos hoje com um debate interditado, não é pela pressão de opinião pública ou de parlamentares ou de agentes políticos, é de um outro poder que tutela e intervém e interdita o debate nessa casa. Nós estamos numa situação muito ruim no Brasil. Essa anistia...
Eu só Quando concluí, o senhor fala de anistia nós estamos seletiva... numa situação muito ruim, porque você tem um Congresso que representa o povo que está impedido de se manifestar contra ou a favor, porque pretensamente tem que ouvir primeiro um outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que só deveria ser provocado caso algum cidadão, alguma empresa, alguma entidade fizesse arguição de inconstitucionalidade. Aí sim, eles poderiam conversar a respeito do tema. Mas no Brasil virou tudo de ponta cabeça, né? O agente político mais importante do Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. Pois não. Eu já peço desculpas para o senador, porque eu tô com um pouco de delay. Então, se eu falar em cima, senador, é por causa disso. Então, já peço desculpas. Então, o que o senhor está dizendo, quando o senhor fala de anistia seletiva, o texto que o senhor defende é anistia incluindo o ex-presidente Bolsonaro, é isso? Não, ampla. Não é possível nós falarmos de anistia num país que tem toda uma tradição de reconciliação e de pacificação, olhando pelo retrovisor. Quem nós ouvimos falar contra, de uma maneira muito incisiva, contra a possibilidade de anistia, aliás, entoando palavras de ordem, se posicionando publicamente contrário, é o presidente Lula e os seus acólitos. E são justamente eles que foram beneficiários de anistia. E veja, alegou, porque o presidente Bolsonaro foi o idealizador do processo. As pessoas foram anistiadas por crime de morte, vamos deixar claro, por assalto a banco, por sequestro. E naquela oportunidade, para se reconciliar o país, não se fez uma gradação. Olha, só vamos anistiar quem falou mal do governo, ou quem estava numa passeata, ou quem, eventualmente, escreveu um livro proibido. Porque hoje no Brasil existe, infelizmente, está banalizado, o crime de opinião. Nós temos aí centenas de pessoas sendo processadas porque ousaram contestar, por exemplo, o judiciário brasileiro e o sistema eleitoral. Fazer uma crítica à justiça hoje virou um anátema, né? Virou um dogma de fé, né? Eu vi editoriais de todos os grandes jornais do país ontem, uníssono, parecendo que estavam conversando entre si, batendo no governador Tarcísio, porque ele ousou colocar em dúvida, né, alguma ação judicial, a ação do judiciário brasileiro. Eu tenho certeza que o que ele quis dizer é que existe no judiciário brasileiro, na alta cúpula, decisões políticas, ministros que falam politicamente, que se posicionam politicamente, e isso realmente causa um desconforto, porque cada um no seu quadrado. A separação dos poderes é a base da democracia liberal. Cabe ao legislativo, que representa o povo brasileiro, tomar determinadas decisões, inclusive a sua prerrogativa de decidir pela anistia. Cabe ao judiciário, se for provocado, no momento em que for provocado, nos autos do processo, decidir se há ou não constitucionalidade em relação a essa situação e não tutelar o poder e, de uma maneira transversa ou incisiva, impedir que o debate aconteça aqui no parlamento. Isso faz muito mal à democracia. Agora, líder, teve uma ocupação da mesa diretora do Senado e o que a gente, enfim, apurou é que parte dessa desocupação se deu, em parte, por um acordo com o presidente Davi de que pautas que avancem na Câmara dos Deputados não serão postergadas, né? Que se avançar aqui, o Senado vai discutir os temas. Mas, ao mesmo tempo, hoje já tem uma fala do presidente da CCJ do Senado, senador Otto Alencar, de que pela CCJ uma anistia ampla geral não passaria. Queria saber quais articulações que o senhor, como líder da oposição, tem feito para garantir que, se houver uma aprovação na Câmara dos Deputados, porque é muito comum que alguns projetos passem na Câmara e sejam engavetados no Senado. Então, claro, que articulações que o senhor está fazendo no sentido de garantir que o texto que passe na Câmara dos Deputados seja de fato apreciado pelo Senado Federal? Porque se não passar pelo Senado, não adianta, né, para a estratégia da oposição. Olha, nós estamos muito tranquilos de que há uma composição de forças aqui no parlamento que representa o povo brasileiro. Eu vou dizer de novo, o parlamento brasileiro representa o povo brasileiro, a Câmara Federal o povo e o Senado a federação, né? Cada estado aqui tem 3 representantes, né? E o importante é que nós cumpramos o nosso papel. O presidente Davi Alcolumbre, em várias oportunidades, reiterou, inclusive na última, de que não participaria de obstrução de pautas pertinentes e pautas importantes. Eu tenho visto parlamentares do governo falarem com muita desenvoltura contra a anistia. Muito bem, é um direito, né, que vão ao plenário e que exerçam o seu papel de parlamentar e limpamente, claramente, dentro de uma discussão, dentro de um debate, dentro de um contraditório, que é o que se espera da democracia, votem contrariamente. Votem contra a anistia. E isso se replique aqui no Senado da República. É natural também que haja procrastinação, que haja manobra regimental, faz parte do jogo. Agora, nós primeiro, antes de anteciparmos o que vai acontecer no Senado, né, e as declarações estão sendo dadas de forma legítima, tanto pelos representantes do governo, como aqueles que, como você falou, o senador Otto, né, detém um cargo importante que preside a comissão temática, talvez a mais importante aqui do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Elas podem existir, mas são só declarações políticas, nesse momento, porque não estão diante de um fato concreto. Precisa primeiro passar na Câmara para chegar aqui, a não ser que o presidente Davi materialize a sua intenção, que foi manifestada ontem em uma entrevista, mas me parece que os interlocutores dele não são senadores, e sim membros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos foi o que foi dito, né, na entrevista que li, né, que ele tem conversado com o STF, não conosco, pelo menos a oposição não foi convidada para conversar a respeito desse tema nesses últimos dias, né, que passado na Câmara, aí a gente se debruça de que forma nós vamos tratar o assunto aqui no Senado da República.
Thomas Trauma tem pergunta. Thomas. Boa tarde, senador. Thomas Trauma, aqui da redação do Rio. Eu estou curioso com um ponto. O senhor fez um discurso muito interessante sobre a separação de poderes. Isso me parece contraditório com o fato de que, na semana passada, como disse o presidente do PL, o senhor recebeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para discutir justamente pontos que não chegaram ao Supremo ainda. Naquele caso, ou seria a questão da PEC das prerrogativas ou até mesmo a anistia. Não tem uma contradição entre esse discurso que o senhor fez agora, com esse encontro com o ministro Gilmar Mendes na sua casa? Bom, primeiro, o encontro não foi lá em casa, nem foi na semana passada, eu acho que já faz uns 40 dias. Né? E outra coisa, nós fomos convidados, eu não pedi para fazer essa conversa. Né? E quando você é convidado para conversar, diz a boa educação, né? E é de bom tom na política, é você conversar. Uma coisa é você conversar, outra coisa é você aceitar a tutela, é você aceitar a interdição do debate. É você aceitar a provocação, é você aceitar a ameaça, implícita ou explícita, tipo... Olha, se vocês votarem, nós vamos mudar o rito, por exemplo, da aplicação do orçamento. Ou vamos colocar para... Ou vamos colocar... Eu estou dizendo que é dito pela imprensa, por vocês, pela grande imprensa. Não sei nem se é verdade. Ou vamos mudar a forma como está sendo tratado aqui os inquéritos contra parlamentares dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é abjeto, é deplorável, é detestável. Isso avilta a democracia e, na minha opinião, nós todos deveríamos estar repreendendo e não banalizando esse tipo de comportamento. Senador, eu não estou dizendo que o senhor foi ameaçado. Eu estou querendo saber. O senhor teve uma... Eu não estou dizendo que eu fui ameaçado. Calma, senador. Eu não estou dizendo... Não foi que eu fui ameaçado. Senador, por favor, calma. Pois não. Claro, senador, então. O que eu estou dizendo é o seguinte, o senhor teve uma conversa com o ministro Gilmar Mendes, ontem esteve aqui o presidente do seu partido, que conversou, que disse pra gente que os temas como a questão das prerrogativas, a gente já foram tocados. Então eu só queria que o senhor pudesse esclarecer qual foi então, como foi essa conversa. Quer pegar meu outro... Tá. Olha só, Thomas, o senador parou de escutá-lo aqui, mas eu vou repetir a sua pergunta para ele. Senador, o Thomas perguntou o seguinte, que ontem o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, esteve no Estúdio I e disse que o senhor teve uma conversa com o ministro Gilmar Mendes em relação à questão das prerrogativas e outros temas que dizem respeito ao parlamento. E ele quer saber qual foi o teor, portanto, dessas conversas. Bom, eu tive essa conversa, na verdade eu fui convidado pelo ministro Gilmar, fui na casa do ex-deputado Rodrigo Maia, estive lá com Valdemar e com o... É melhor você trocar aqui para ver se eu escuto a próxima. Com Valdemar e com Sóstenes. E a conversa, eu não fui autorizado a revelar o que aconteceu na conversa. Foi dito que era uma conversa reservada. Como ela vazou, eu confirmo que houve a conversa. Mas eu, até por uma questão de respeito, né, foi dito que a conversa era reservada e eu prefiro que ela continue assim, a não ser que quem pediu a reserva abra mão desse pedido que foi feito. Acho que já restabelecemos aqui, acho que ele já vai ouvir a próxima pergunta. Eu estou sem som nenhum. Ah, é que o senhor tirou o fone, peraí, cadê o fone? O senhor tirou. Tirou aqui, o ponto. Só um minutinho, aqui, ó. Isso. Aqui, o Otávio Guedes já vai se preparando para fazer a próxima pergunta aqui. Obrigado. Não vou alegar que você está aqui praticando algum abuso. Pronto. Pode falar, Otávio. Está ouvindo, senador? Agora sim, Otávio. É o Otávio, prazer falar com o senhor novamente. Senador, só um ponto aqui, que a anistia de 79, ela não foi ampla, geral e restrita. Os crimes de sangue, ou seja, os guerrilheiros, quem fez, quem matou, não foi beneficiado pela anistia. Mas sim crimes conexos de militares, ou seja, os militares que cometeram crime de sangue foram anistiados, mas os guerrilheiros não. Feita essa ponderação, o senhor falou em anistia seletiva. Como a de 79 foi. A minha pergunta, é justo uma pessoa do 8 de janeiro, que foi lá, pichou uma estátua, pegar a mesma pena de um comandante, um líder, que, por exemplo, um general que planeja matar, tem documentos planejando matar autoridades? É justo você botar tudo no mesmo barco? Bom, Otávio, primeiro, se a anistia de 79 perdoou crime de sangue, não perdoou crime de sangue, vamos usar o mesmo critério. Quem matou alguém ou quem feriu alguém está fora da anistia, né? Então, os demais teriam abarcados pela anistia. Mas em relação à pergunta que você faz, é evidente que não. Você querer pegar uma pessoa que pichou de batom uma estátua e apenar ela com 14 anos, ou alguém que estava dentro da sala, porque sentou na cadeira do presidente do STF ou de algum ministro, pegar 17 anos de prisão, pessoas sem nenhum antecedente criminal estarem tendo penas desse tamanho. Agora, é evidente, ninguém é inocente. Isso está sendo feito justamente para justificar uma pena de 30, de 40 anos para o presidente Bolsonaro. O sistema quer retirá-lo do processo eleitoral. Então, isso é um grande processo e vejam a contradição. Nós aceitamos anistiar essas pessoas que invadiram de 8 de janeiro, porque elas foram massa de manobra. Agora eles acham que é massa de manobra, eles aceitam que é massa de manobra, que aquilo era um exército de Brancaleone que nunca quis e nunca teve intenção nem condição de derrubar ninguém. Senhoras, idosos, pessoas portando bíblias e tal. Mas não pode anistiar o Bolsonaro.
Por que não pode deixar ele Bolsonaro? Porque o argumento é que o indulto não foi concedido porque era crime contra a democracia. Ora, se é crime contra a democracia invadir ou perpetrar a ação de tentar violentamente, como foi dito pela acusação e corroborado pelo ministro, acabar o Estado de Direito, aí é crime também planejar isso aí. Isso não é contra a democracia ou contra o Estado de Direito. Então, uma contradição tão grande. E a maneira como esse processo tem sido feito, a demonstração a cada depoimento, a cada prova apresentada, né, de que há vício processual, que não houve amplo direito de defesa, que se prendeu de forma industrial, que o juiz se coloca o tempo todo como vítima, que pré-julga, abre o processo fazendo um discurso de 15 minutos sobre política, se coloca como se fosse o ministro da Economia, né? Pré-julga o processo antes de julgar. Olha, sinceramente, a história vai nos julgar. Por isso que eu estou defendendo o tempo todo, com muita convicção, Otávio, com muita convicção, que essa é uma decisão da política. É o parlamento brasileiro que representa o povo brasileiro que tem que decidir dentro da Constituição. E é deplorável que a interdição desse debate esteja ocorrendo. É deplorável que haja praticamente uma ameaça a esse parlamento, caso haja votação de um processo. Não é que ele vai ganhar ou vai perder. Está se interditando a possibilidade que o povo brasileiro, através de seus representantes, possa opinar. E isso é muito grave para a democracia. Eu lhe asseguro que eu estou muito preocupado com o que a gente chama de democracia liberal, porque eu escuto discursos feitos por aqueles que são os defensores, os pretensos defensores de uma democracia relativa, porque tudo está relativizado. O que era jurisprudência, o que era legislação, o que era constitucional, deixou de ser para justificar se tirar Bolsonaro do debate político. O primeiro ex-presidente, desde 1985, está sendo julgado direto numa turma, não é no pleno do tribunal. Todos os demais foram na primeira instância, sem direito a um duplo grau de jurisdição, né? O primeiro que está sendo julgado com esta velocidade e desta forma, com praticamente sem o direito de defesa. O seu delator, 11 depoimentos diferentes, mudando o tempo todo, inclusive com publicações feitas em órgãos de imprensa sério, dizendo que estava sendo coagido e o tempo todo mudando a sua condição para tentar adequar o seu depoimento. Então, está havendo uma situação muito grave no Brasil e que não é justiça. Foi o que disse o Tarcísio, na verdade, que foi mal interpretado. Isso é um julgamento político e na política a gente precisa resolver no parlamento, que é o lugar da política. Pois não? Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro, na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para a narrativa, tal, mas só para a gente estar encerrando a deixa aqui, mas só para não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente está aqui para o debate, mas não é disso que se trata. O senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes. Eu permiti, deixa eu só concluir. Aí o senhor, eu devolvo para o senhor. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo, porque é um casuísmo, e deu até uma frase, vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse sobre a mudança de foro, só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente. O julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro. A opinião do senhor, claro, mas uma coisa é opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, está tudo certo. Ok. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, está tudo certo, senador.
Não é, mas é, porque houve a mudança do foro privilegiado. O senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha Não, eu não sei muito ali bem, no é sua Supremo em opinião, me desculpe. 2023. Olha, isso é um Não, vício de quem está a entrevistando. gente A senhora pode está resgatar. falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando o que eu estou assumindo aqui, publicamente. O que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem eu disse à senhora. O senhor terminou? Acabou? Claro, a resposta? claro. Obrigado. Então tá bom. Muito obrigada, senador, pela Obrigado presença também. aqui. A gente está sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Boa sorte. A gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta aqui no estúdio. Meus amigos, acompanhamos aí. A militância da Globo é impressionante como eles militam, a forma que eles militam, eles estão aí há muito tempo passando do limite mesmo, em apoiando o consórcio comunista do Brasil. E aqui na Globo News eles nem disfarçam mais, não tem mais disfarce. Eles atacam o dia todo, todos os dias da semana, atacando o Bolsonaro, atacando a oposição, atacando a direita brasileira, atacando os costumes, a família, a igreja, a religião, 24 horas atacando isso, tudo que eles são contra. E aí, de todas as formas, eles tentam defender o desgoverno Lula, que quem está acompanhando a CPI do INSS, que está aí trazendo muitas revelações. Eles, durante os governos Lula e Dilma, eles tinham um padrão de arrecadação gigantesca, e depois no governo Bolsonaro, o Bolsonaro durante 18 dias já eles perceberam que tinha uma fraude, né, no INSS, desses sindicatos. O Bolsonaro já colocou uma medida provisória durante 18 dias para impedir os roubos. E durante o Bolsonaro, esses sindicatos aí não roubaram. E em 2023 começou várias e várias sindicatos aí e de grupos, milhões de pessoas por vez, 50 mil pessoas por vez, eles já colocavam ali os empréstimos e os descontos indevidos, que eram roubos que ele fazia. Esses sindicatos aí que mantém grande parte das doações aí do PT, tem toda essa manobra que o PT faz durante todos esses anos para bancar aí as campanhas milionárias, fora o fundo eleitoral. São milhões e milhões que os sindicatos e essas pessoas envolvidas nesse sindicato bancam as campanhas aí do PT, Brasil afora. Galera, se você está assistindo esse vídeo, eu queria te pedir uma coisa. É muito importante você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa aqui de qual cidade você está nos acompanhando para a gente saber aonde está chegando esse vídeo. E fique por dentro de todo o conteúdo que a gente posta aqui diariamente. Tamo junto e até o próximo vídeo.